Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo a segunda mensagem para a Escola Bíblica 24 horas. Estamos estudando sobre o discernimento espiritual de Paulo. Então eu quero falar de algumas coisas com respeito a testemunhos que Paulo deixou para nós aqui na Bíblia, e que todos aqueles que já têm discernimento, eles têm que ter um testemunho para ser usado na obra, para que outros copiem e dizem: eu também quero fazer assim, quero ser assim, quero viver assim. Esse é meu exemplo de vida que eu quero para mim. Por isso é que homens de Deus deixaram um monte de testemunhos e doutrinas na Bíblia. E hoje muitos outros líderes verdadeiros, que tem o verdadeiro e o falso, muitos verdadeiros estão por aí fazendo o mesmo que a igreja primitiva fez. Porque Paulo viveu o que ele chama aí em 1 Coríntios 2, que é o tema de hoje, que o homem espiritual de ninguém é discernido, porque ele discerne tudo espiritualmente. Então ele está crescendo num relacionamento com Deus, ao ponto do próprio Deus sempre dar orientações. Nunca Deus deixa a gente ser enganado, porque o próprio Deus começa a revelar em sonho, em visão. E nunca mais o diabo usa nenhuma religião do diabo para desmentir aquilo que ele já tem convicção, que já ouviu da parte de Deus. Ponto. Eu quero começar com alguns testemunhos que se vê em Paulo, porque são muitos, a gente passaria aqui multidão de meses falando, e nós vamos ficar aqui falando até quando der. Mas eu quero falar de uma das coisas que causaram o alicerce dessa convicção de Paulo, que é que ele chama de discernimento. Eu cheguei a um conhecimento acerca de Deus, que eu quero que todos me copiem, como ele diz em 1 Coríntios 11:1, seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. Então nisso aqui também ele quer que a gente seja imitador dele, senão nunca lhe falaria esse testemunho aqui. Ponto. Então em Gálatas 1, verso 11 ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ponto. Então, muitas vezes, aqui na Bíblia, Paulo diz: Jesus falou comigo, Deus me disse isso. Só que aqui, Cristo já tinha morrido e ressuscitado há muitos anos, e Paulo tinha essa comunhão com ele, que dava o que nós estamos estudando hoje, chamado discernimento. Ou melhor, Jesus vinha e explicava coisas para ele, e ali ele tinha revelações, principalmente acerca da doutrina e da missão que ele teria aqui que ter daqui para frente como servo de Cristo. Ponto. Então essa questão de revelação, irmão, é que faz a gente ter convicção de que nenhuma nova doutrina engana a gente, nenhum mundanismo vai fazer parte do meu cristianismo quando Cristo começa a falar comigo.
eu não mudo nunca no meu comportamento cristão. Eu quero ser cristão para imitar a igreja primitiva, porque agora eu tenho discernimento do certo e do errado, do bem e do mal, o que é do diabo, o que é de Deus, porque Cristo me revela, inclusive Ele orienta. Quando alguém está pregando errado, para você trazer uma doutrina e dizer, isso aí está errado, porque Ele revela. Então, se a vida cristã de hoje não tiver esse item principal, que é ter uma comunhão com Deus, ao ponto dele falar em sonho, usar alguém, mas sempre dentro do que a gente já sabe, biblicamente falando, para causar essa maturidade. Então, isso aqui tem feito multidão de gente ficar na mesmice religiosa, na cegueira espiritual, na religião falsa, ser enganado, perdendo tempo, e quando morre, Deus diz, não te conheço, você nunca ouviu minha voz, você estava ouvindo voz da carne, você era um carnal dirigindo igreja, ou pregando ou cantando. Então sempre Deus vai estar movendo alguém, quando vê que suas igrejas estão tendo algum problema espiritual, como Deus teve que levantar Paulo, para reforçar a batalha espiritual da igreja, com respeito a ensino, a alertas. Deus sempre está levantando outro. Você sabia que a Assembleia de Deus, que nós conhecemos hoje no Brasil e no mundo inteiro, ela nasceu de uma denominação chamada Igreja Batista? Sim. 2 homens vieram de um outro país, porque a doutrina que havia no Brasil, nas igrejas evangélicas, estava faltando um monte de coisa, e por isso Deus revelou para 2 homens, chamados Gunnar Wingre e Daniel Berg, e disse, vocês vão vir daí, eu vou enviar vocês no Brasil. Por quê? Porque os líderes estavam sem discernimento espiritual. Quem? Todos. Foi preciso vir esses 2 homens, principalmente com respeito ao que Paulo ensina aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, sobre os dons espirituais. Isso é coisa do passado, negócio de Deus se revelar, de Deus falar, de Deus usar para dar o discernimento, para falar em línguas, profecias, isso lá na época do apóstolo. Porque, meus irmãos, as igrejas daquela época, tudo mergulhado em maçonaria, líderes, estou falando líderes. Se você não sabe, quem trouxe as primeiras igrejas evangélicas para o Brasil, todas as primeiras, foi a maçonaria. Você pode botar no Google aí, ó. A maçonaria trouxe as primeiras igrejas evangélicas. Isso é normal, é as próprias igrejas evangélicas, os líderes se enaltecendo por causa disso, porque eles acham que isso foi um grande trabalho missionário que começou através desses pastores maçons, trazendo denominações mortas, sem os dons que causam convicção, que causa o crescimento espiritual, para poder a pessoa discernir o certo do errado. Então Deus mandou Gunnar Wingre e Daniel Berg, depois vieram outros com a mesma convicção, mesma maturidade, mesma revelação de Deus, vieram também de lá, do exterior. Põe no YouTube aí como começou a Assembleia de Deus no Brasil, para você entender, que hoje se espalha no mundo inteiro. E Deus enviou eles para cá, não sabia nem o idioma do Brasil, e
vieram para cá, a igreja, uma denominação X, recebeu eles, mas depois, quando viu que o que eles pregavam era diferente, era bíblico, mas os pastores nunca ensinaram nada disso para ninguém, como parte do que nós estamos estudando aqui, muitas igrejas não ensinam para ninguém. Então Deus sempre tem que levantar um para continuar o verdadeiro evangelho, para salvar vidas. Assim aconteceu na época. Quando eles começaram a pregar, existe o dom esse, o dom aquele, o dom aquele, a maioria dos pastores rejeitou totalmente, deram pedrada, expulsaram eles. No início, pouquíssimos membros dessas igrejas começaram a aceitar, e Deus começou a usar eles e falar com eles, e confirmar a mensagem de Gunnar Wing e Daniel Berg. Enquanto isso, se os outros pastores, líderes daquelas igrejas que rejeitaram, apedrejaram, chamaram eles de falsos profetas, de lobo, de tudo que não prestasse, se eles tivessem a convicção de Paulo, onde testifica que Deus é que quer confirmar, para você nunca perseguir um verdadeiro cristão, pelo contrário, você ajudar, e dizer, eu vou te ajudar, estou aqui para te ajudar. Você, melhor, eles nunca fariam aquilo, perseguiram demais os pregadores que no início nunca pensaram em colocar o nome Assembleia de Deus, começaram a colocar um nome, depois outro, até que chegou o nome Assembleia de Deus, que foi para o mundo inteiro hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, discernimento começa aqui, quando Deus fala, quando Deus se move, quando Deus mostra, para a gente estar ajudando quem está do lado certo, e nunca confrontando, todo o tempo confrontando, chamando de fanático, de endemoniado. O nome disso é falta de discernir. Então, quando Paulo diz que ele, o evangelho que ele aprendeu, o próprio Deus revelou, isso está faltando para nós. Não quero dizer que você não precisa estar numa igreja onde tem um ensinador lá, não é isso. Estou tentando dizer que Deus vai dar algo no profundo, tão no profundo. Amanhã nós vamos estudar sobre as convicções de Davi, o discernimento espiritual de Davi, porque ele diz, tu pelos teus mandamentos me faz mais sábio do que meus mestres. Convicção de Davi vai ser o tema de amanhã, é o discernimento. Então, depois a gente volta para Paulo, tá certo? Então, olha só, meus irmãos, a importância de você viver com Deus, andar com Ele, sem negócio de religião. Quando eu falo de religião, essas que o homem inventa, onde o Deus é morto, onde não ensina você a ter relacionamento na oração, na santidade, abrir mão do velho homem para receber direto de Deus orientações que os falsos mestres nunca vão querer dar para ninguém. Aí você vai sim apoiar apenas aqueles que de verdade estão trabalhando com Deus e para Deus, e você nunca vai dar 10 centavos para um falso profeta, porque senão você vai entrar no pecado de conivência, que está na Bíblia, que Paulo diz, é digno de morte, não só quem faz, mas também quem consente. Romanos 1,32. Quero falar de outra área da vida de Paulo, para você ver o que é um discernimento. Romanos 7, isso aqui eu gosto de citar esse texto. Aqui no verso 24, olha o que é uma maturidade espiritual. Olha o que é uma pessoa que anda de verdade com Deus. Olha uma pessoa que quer receber do próprio Deus orientações para ele ser vitorioso nas suas metas,
para Deus sempre estar ali com uma porta aberta para ele. O homem fecha a porta, ele vai lá, e Deus vê que ele quer ser mesmo alguém que quer ouvir a voz de Deus, e Deus sempre está dando uma porta, uma vitória para ele. 7:24, Romanos, ele diz: miserável o homem que eu sou. Ele não está dizendo o falso profeta é miserável, o diabo é miserável, o político corrupto é miserável, não. Ele está dizendo eu. Olha, irmão, o crescimento espiritual faz a gente olhar para nós, como a gente estudou ontem sobre os pecados ocultos, que só nasce de quem tem discernimento. Eu não posso ter pecado oculto, tudo eu tenho que expor diante do meu Deus, e se eu tenho que jogar fora, porque Deus não se agrada de andar comigo desse jeito. Então Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que é aqui, irmão, uma convicção, porque agora ele sabe discernir o que é verdadeiramente andar com Deus. Ele sabia que dentro dele, no eu, porque todo homem tem o seu eu, melhor, aquela parte onde o evangelho não pode entrar, é proibidíssimo. É como um muro que existe dentro de nós, chamado carne. Depois nós vamos estudar sobre a diferença entre o carnal e o espiritual. Todos nós, mesmo que sejamos muito compromissados com Deus, temos esse lado chamado eu. Paulo dizia que esse eu, que diz eu posso, eu faço, eu quero, ninguém me manda, vou para onde eu quero. Eu quero ganhar um dinheiro, viajo não sei para onde, problema meu. E fica inventando um monte de desculpa. Eu vou por causa disso, vou por causa daquilo. Mas não perguntou para Deus antes se Deus está tentando avisar alguma coisa sobre aquilo para ele ir ou não ir. E ele não sabe que o eu é um destruidor, quer dizer, essa parte em mim que o evangelho ainda não alcançou, traz uma miséria. Olha aí o que o discernimento tem que fazer em mim e em você. O meu eu, isso aqui é um testemunho do Paulo, e que todo pregador tem que ser convicto disso, se ele não quiser se desviar, ou fazer o diabo depois fazer ele de moleque, de palhaço, rasgar a máscara dele por aí no jornal, no YouTube, mostrando um monte de doidice que ele veio fazendo aí fora da igreja. Se ele não tiver essa convicção, eu sou miserável, se eu não tiver de verdade Jesus Cristo para me ajudar, para arrancar de mim isso aí, minha natureza velha, se eu alimentar essa natureza velha, então Paulo diz: miserável é o que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele sabe que esse eu habitando em mim, quer dizer, o meu velho homem, vai trabalhar a minha morte espiritual, melhor, a minha separação de Deus, que vai fazer eu me alimentar das minhas paixões erradas do passado. Mas se eu entender isso aqui, que eu vou ficar miserável, se eu alimentar esse eu, quer dizer, miséria, quer dizer, sem nada de Deus, sem nada. Então cada vez eu vou cegando espiritual, vou sendo enganado por mim mesmo, vou sendo atraído e engodado por um monte de armadilhas que o diabo bota por aí. Daqui a pouco eu estou pregando, desviado, estou orando, desviado, sou um grande líder, grande obreiro de Deus, desviado, porque o eu me matou, o eu destruiu minha comunhão com Deus, o eu fez eu perder o meu cristianismo, o eu fez eu me desevangelizar. Então Paulo era convicto disso. Isso aqui é um dos sintomas de que é um discernimento, de que um discernimento faz ele dizer: vou investir contra isso, eu vou, como Paulo
Paulo diz aqui, ó, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele está dizendo, a carne, não é dizer, eu bebo uma cervejinha, agarro 2, 3 mulheres ali, escondido, mas eu sirvo a lei de Deus. Não é isso que ele está dizendo. Está tentando dizer que a carne, ela tem seus desejos errados, ela quer me escravizar, e ela habita dentro de mim, e eu não posso deixar ela me algemar, como eu fui algemado, quando fui um desviado, um prostituto, um viciado, um idólatra, um homem que não tinha Deus, e isso habita em mim, nunca vai sair de mim, esse eu, que eu não posso alimentar, só vai sair quando eu morrer com Cristo, para Ele me levar para o céu, aí sim vou ser transformado num corpo incorruptível, ou quando Jesus voltar, que também acontece a mesma coisa, ou melhor, esse eu, tudo fica para trás, sobe só a nova criatura para o céu. Se eu não alimentei esse eu aqui, então, meus amados irmãos, temos muito para ver as convicções de Paulo que nós temos que ter para poder dizer, eu já tenho discernimento, não preciso ninguém estar enxertando em mim nova doutrina, ou eu estar morrendo por aí, dizendo, irmão, fui enganado, estou no pecado, me escravizei de novo, porque é meu eu que me enganou, não foi nem o diabo, que tudo é o diabo. Muita gente fala o diabo, sim, o diabo também entra, depois nós vamos trazer aqui o discernimento do diabo, depois nós vamos falar sobre ele, que ele também não é uma brincadeira não, mas o primeiro sou eu, o principal sou eu, por isso a Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Tá, bom, envia essa mensagem para alguém, vamos já trazer a terceira mensagem de hoje, tá? E nunca te esquece, somente a verdade nos liberta.